O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dá esses lugares, aqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se o servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Quero cumprimentar com reverência o seminarista Henrique, que está conosco aqui no santuário essa semana, como sacristão. Que Deus possa abençoar a sua missão, a sua vocação. Mais uma vez, cumprimento os irmãos aqui presentes. Destaco o querido Alexandre, a Lília, funcionários desse santuário, que eu tive a graça de tê-los amigos em quase 2 anos que eu por aqui passei. O Gabriel e o Fernando também, que nos acompanham, vocacionados da Bahia e de São Paulo, né? Todos vocês que estão aqui conosco também, os que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa celebração, em que a igreja recorda a festa de São Tiago. Eu sou muito feliz, porque em menos de um mês de padre, é a 2ª vez que eu volto à casa aqui de Clemência e Bondade, a casa da Mãe de Piedade, e dessa vez ornado com os mesmos paramentos que fui ordenado. Fui ordenado no dia de São Pedro e São Paulo, junto do padre Daniel, que é um padre pró-reitor aqui nesta casa, e do padre Lucas. Então, as mesmas vestes que lá eu estava, Deus me deu a graça de podermos rezar essa Eucaristia. Às vezes, o meu pensamento ele é mais acelerado que as palavras, e aí eu me perdi um pouco no início, quando eu dizia que os meus pais hoje celebram 54 anos de matrimônio. Eles são, para mim, verdadeiramente testemunhos de fé. Eu aprendi a ser católico com eles. Então, por isso eu quero fazer reverência também a eles. A confusão foi quando eu citei meu irmão e minha cunhada, mas não disse o nome, né? O Rodinei e a Cibele, que completaram no dia 21, 23 anos de casado. Lá em casa, os meus irmãos que casam de verdade, casam para ficar. Eu espero que a minha vocação também seja uma vocação perene, constante, tal qual o matrimônio dos meus pais e dos meus irmãos. Eu louvo e agradeço a Deus pela nossa Santa Igreja, que nos dá a graça de reviver, de recordar a nossa essência. Pensando hoje em São Tiago e em tudo que a liturgia de uma forma tão poderosa já nos apresentou, nós temos riquezas maravilhosas no Evangelho, na primeira leitura. Talvez são inesgotáveis, porque a palavra do Senhor ela é inesgotável. Mas nos cabe, e pelo menos o meu coração, ele rezou para que pudéssemos pensar na essência do cristão. Ouvimos Paulo dizer que nós
somos vasos de barro que carregamos algo precioso em nós. A nossa humanidade, ela é frágil. Nós realmente temos as nossas limitações, os nossos pecados. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele vem em nosso socorro. Nós somos esse vaso de barro frágil que carregamos em nós essa graça de Deus, que é o seu próprio Espírito. Mas ainda assim, pode acontecer também conosco o que nós vimos no cenário do Evangelho. Mesmo conhecendo o Senhor, vivenciando com o Senhor, eles não tinham conseguido entender qual era a proposta de Jesus. Por isso a mãe dos filhos de Zebedeu, e é interessante que Mateus não cita o nome de Salomé, o nome da mãe de Tiago e João, Salomé. O apóstolo Tiago, o qual nós celebramos hoje, ele é irmão do evangelista João. E ali ela queria que eles tivessem um lugar de destaque, um lugar de honrarias do lado do Senhor. Pela proximidade, eles de fato faziam parte do núcleo mais próximo de Jesus. Estavam presentes na transfiguração, na cura da filha de Jairo, da sogra de Pedro. Sempre estavam ali Pedro, Tiago, João, André. Os 4. Mas os 3 primeiros ainda com mais proximidade de Jesus. E às vezes pode acontecer também conosco que nos aproximamos de Jesus e queremos status. Pensamos que ser cristão é ter status. Que ser cristão é sentar nos melhores lugares, é desfrutar das melhores companhias, quando a essência não é essa. A essência é o que nós ouvimos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós somos atacados a todo tempo. Essa é a essência do cristão. Só que na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade de ostentação, falar de sofrimento, falar de cruz, é ir contra a maré. Mas o cristianismo é isso. Jesus, quando ele fez a experiência da nossa carne, ele se encarna no ventre da Virgem Maria, ele veio para uma sociedade excludente, uma sociedade separatista, e ele propõe comunhão. E as palavras de Jesus foram como flechas que ultrajavam aqueles corações que já estavam acostumados com uma estrutura rígida, uma estrutura estabelecida, e ele mexe nesse sistema, ele incomoda a sua palavra. Parece que nós, no decorrer do tempo, nos afastamos muito do cristianismo essência e começamos a nos flertar com outros valores que, de alguma forma, pensamos ser cristão. Eu não sei se eu já disse isso em alguma vez, ou se da outra vez eu estive aqui, eu nem lembro da última homilia que eu estive aqui, mas algo que eu tenho rezado muito no meu coração são verdadeiramente sobre essas essências que nós perdemos enquanto humanidade. E é tão interessante, se podemos assim fazer uma comparação. Nós temos uma sociedade hoje em que muitos gostam de café, mas às vezes o corpo rejeita a cafeína. Então nós já temos café sem cafeína. São situações tão inusitadas. Leite sem lactose, trigo sem glúten. Então são vários produtos que não têm aquilo que é a essência do ser. E nós temos uma humanidade sem ser humano, que às vezes nós não temos a humanidade no sentido da palavra, da caridade, da proximidade. Mas o que mais me assusta é um cristianismo sem Cristo. Um cristianismo em que a palavra do Cristo sofredor, é uma palavra que causa rejeição, e por isso nós queremos aquilo que ostenta, o Cristo poderoso, o Cristo glorioso, o Cristo vencedor. Mas antes da vitória teve a cruz, antes da ressurreição teve a morte, mas nós não queremos o que nos causa sofrimento. Nós corremos e temos pavor do sofrimento. E o apóstolo Tiago, ele nos dá uma clareza de que mesmo naquele momento em que ele colaborava com sua mãe, naquele intento de estar entre os melhores do reino, talvez no coração passou a soberba, e nos outros a inveja, porque os outros 10 ficaram irritados, porque tiveram raiva daquilo que foi apresentado por Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. E também conosco muitas vezes isso pode acontecer. Por nos aproximarmos de Cristo, pensamos que somos os salvos. O resto da humanidade que não reza, que não ora, que não busca a Deus, já está perdido, mas nós já temos garantia, e não pode ser assim entre nós. Jesus nos disse isso. Porque os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, o salmista nos canta. Na nossa vida nós vamos ter muitas pelejas, nós vamos ter muitas lutas, mas
a confiança e esperança de que Ele está conosco, porque somos batizados, recebemos a graça do Espírito Santo. Então, apesar das nossas fragilidades, das nossas limitações, o poder de Deus está em nós por meio do seu Espírito Santo. E temos que ter verdadeiramente a decisão de escolher por Jesus, e ainda que nós percamos a nossa cabeça, como Tiago também perdeu a dele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós podemos contemplar, Tiago foi o primeiro apóstolo a perder a vida. Ele bebeu do cálice, da mesma forma como Jesus havia profetizado. E ele perguntou: por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles dizem: podemos, com muita convicção. E Jesus: de fato, vocês vão beber desse cálice. E ele foi o primeiro. Em Atos 12, podemos ler lá, que ele morreu pela espada de Herodes. Ele foi decapitado. Nós precisamos também ter essa condição de perder a cabeça por Jesus, no sentido da palavra de sermos realmente decididos por Jesus, de termos a nossa vida em comunhão com o Senhor, sermos apaixonados, como muitas vezes perdemos a cabeça por alguém que amamos, por alguém que queremos bem. Também em nós deve ter esse sentimento, essa decisão de por Jesus ainda ser de uma forma mais excelente, porque Ele, de fato, para nós que somos cristãos, é a razão da nossa fé. É por Ele que nós estamos reunidos aqui em torno do altar. É por Ele que nós saímos de tantos lugares, talvez conquistados, convidados, motivados a ver as belezas que aqui do alto dessa serra nós podemos contemplar. Mas isso foi uma desculpa do Senhor para nos atrair, para verdadeiramente nos falar aquilo que Ele quer nos dizer por Sua palavra, para poder dizer que ela acompanha a nossa vida, que Ele está conosco no dia a dia, no sofrimento, porque essa é a nossa condição. Até uma música da nossa igreja que nós cantamos: quando se é cristão não se para de lutar. Nós vamos ter, durante a nossa caminhada terrestre, muitos embates, muitos desafios, porque essa é a nossa condição de ser humano, essa é a nossa condição de estarmos neste mundo. Mas a coroa da vitória, que é reservada àqueles que combatem o bom combate, também ela nos é dada se assim nós perseveramos em Cristo. Se nós verdadeiramente, como os apóstolos, queremos viver uma vida de entrega ao Senhor, mas para isso eu preciso me aproximar de Sua palavra, conhecer Sua palavra, amar a Sua palavra, me tornar amigo do Senhor e entender aquilo que Paulo nos trouxe. E ele fala com muita maestria: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Ainda que nós lutemos contra tantos desafios, enfermidades, desempregos, dissabores que a vida apresenta, o cristão ele é convidado a ser um outro Cristo. Às vezes pensamos que essa alcunha, essa denominação cristã, nós pensamos que isso na sociedade atual nos garante honrarias, mas a essência não é essa. A essência, verdadeiramente, se estamos em conformidade, a nossa vida ela está referenciada no Evangelho, nós vamos ser, muitas vezes, sinal de contradição. É o lema do padre Daniel: servo, sinal da contradição. Porque o mundo vai nos apresentar a porta larga, mas nós vamos pela porta estreita. O mundo vai nos apresentar as honrarias, mas nós vamos no sofrimento de Cristo. E à medida que aumenta em nós o sofrimento, nós participamos do sofrimento de Cristo. Talvez isso racionalmente pode não nos soar bem, porque eu repito, a cultura que nós estamos vivendo hoje é uma cultura que o sofrimento ele precisa ser abominado. Mas o cristianismo ele é erguido no sangue primeiro de Jesus. E esse mês de julho, a igreja ela devota ao preciosíssimo sangue de Jesus. E depois os mártires que confirmam o cálice que o Senhor bebeu, que também beberam. Por isso eu me visto de vermelho, a igreja se veste de vermelho, para poder lembrar o derramamento do sangue hoje do apóstolo São Tiago, que derramou o sangue para que hoje, no dia 25 de julho do ano de 2024, nós pudéssemos estar aqui. Por isso Paulo diz: eu creio, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. A nossa fé não é nossa, é a fé da igreja, é a fé dos apóstolos. É a fé que o Senhor Deus nos dá como uma virtude teologal.
E ali nós, alimentando essa fé através daquilo que a igreja nos propõe, nós temos a oportunidade de não nos afastarmos da verdade, que é Jesus. Se nós nos posicionarmos verdadeiramente como cristãos, nós vamos rejeitar muitas correntes que têm adentrado em nosso meio, em nossos corações, falseadamente de forma cristã, mas têm separado a nossa igreja, têm separado as nossas famílias, têm dividido. Parece uma mensagem cristã, mas o Senhor mesmo diz, tem cuidado, porque vai ter muito lobo em pele de cordeiro. Temos que ter discernimento de valores que passamos a defender que não são cristãos, pelo contrário, são anticristãos. É voltar a nossa vida ao Evangelho, não há outro modo. Parece pieguismo, parece repetição, mas para nós cristãos, a palavra que nos salva, a palavra de salvação é a palavra de Jesus. Nós vamos ver muitos filósofos, nós vamos ver muitos pensadores e até muitos entusiastas, e também podem nos entusiasmar, podem realmente nos conquistar, mas se nós olharmos ali no cerne daquela mensagem, se de alguma forma ela contrapor a mensagem de Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, como cristãos nós devemos abandonar, porque nós não podemos afastar daquilo que Ele nos ensinou. Tiago poderia renunciar a Cristo e continuar vivo por algum tempo, porque nós não somos eternos, mas por ele ter escolhido de estar do lado de Cristo, ele não teve medo da espada. E o martírio dos apóstolos é a certificação de que verdadeiramente a existência histórica do Cristo, porque ninguém morreria por uma mentira. Se Cristo fosse uma mentira e ele não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, vã seria a nossa fé. E eles não morreriam. Quando a espada chegou no pescoço de Tiago, eu estou mentindo, eu não vi o Senhor ressuscitado, nós estamos inventando. Ele não disse isso, mas ele, por não ter tido medo, porque ele conheceu a verdade, e a verdade o libertou, e ele não teve medo de entregar a sua vida verdadeiramente e perder a cabeça para Jesus. Estamos dispostos também a perder a nossa cabeça? Estamos dispostos também a assumirmos Cristo em nossa vida? É a pergunta que nos fica. É a pergunta que nos incomoda e deve nos provocar. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é verdadeiramente o chamado que Deus nos fez e como temos nos comportado diante desse chamado, seja no matrimônio, no meu caso, a vocação sacerdotal? Cada um de nós, dentro da realidade que Ele te coloca, como tem vivido a fé? Como tem testemunhado Jesus Cristo? Ou temos ido ao sabor daquilo que o secularismo nos apresenta, ou temos mantido a nossa fidelidade ao Evangelho? A exemplo desses queridos apóstolos que, para nós, sim, são sinais de testemunhos, de verdadeiramente que vivenciaram uma vida de Jesus e tiveram um encontro e, por isso, não se afastaram. Nem a morte os fez afastar. Que seja para mim e para você, então, verdadeiramente uma oportunidade de refletir. O apóstolo São Tiago Maior, que eram dois, né? Tiago Menor e Tiago Maior. Na série que nós temos, vai dizer Tiagão e Tiaguinho, né? The Chosen. Eu não sei se vocês conhecem, têm assistido. Então, Jesus vai falar Tiagão, Tiaguinho. É o Tiago Maior e Tiago Menor, para assim dizer. Então esse é o Tiago Maior, o filho de Zebedeu, que queria ser grande, mas entendeu que precisava ser pequeno. Queria viver, mas para viver precisamos morrer. Não a morte física, mas sobretudo a morte das nossas concupiscências, a morte dos nossos desejos, da nossa soberba. E nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Se nós entendermos isto enquanto humanidade, que nós estamos aqui para um com o outro, em comunhão, nós vamos realmente viver aquilo que nós já transformamos essa sociedade. Eu quero terminar pensando em Mahatma Gandhi. Ele dizia, a Índia era colonizada por ingleses, e os ingleses, maioria de profissão cristã. E ele via tanta atrocidade, tanta maldade que aqueles opressores, dominadores faziam, que ele ficava estarrecido. Como que eles poderiam se dizer cristãos?
E ele era hindu, Mahatma Gandhi. Ele falava que se os cristãos fizessem, mas como um conhecedor também, já tinha estudado a Bíblia, embora não professasse Cristo como seu Senhor, mas havia um interesse dele. Os cultos gostam de estudar a palavra, de ler pelo menos, de conhecer. Ele dizia que se os cristãos vivessem em conformidade com o Evangelho, o mundo já seria diferente, só os cristãos. E ele ousava dizer, e se eu visse esse testemunho, eu me arriscaria também a ser cristão. Às vezes outros não são cristãos porque nós damos contra-testemunho da fé que nós professamos. E aí aqueles que não tiveram oportunidade de uma catequese, de estar numa igreja, nós envergonhamos o Evangelho, que aí eu realmente termino com a frase de São Francisco. Se precisar, vamos pregar o Evangelho. Se precisar, vamos usar as palavras, porque talvez nós vamos ser o único livro que as pessoas vão ter a capacidade de ler, a oportunidade de ler. Por isso, o nosso cristianismo é uma responsabilidade. Nós somos vasos frágeis, de barro, mas carregamos algo precioso. Valorizemos isso que nós carregamos. Valorizemos o Espírito de Deus que habita em nós. Nenhuma religião do mundo, a não ser a cristã, vai ter um Deus que habita o coração do seu povo, que mora com o seu povo, que pelo batismo infunde em nós a sua graça do Espírito, que possamos realmente parar para pensar se estamos vivendo em conformidade com o Evangelho e se estamos testemunhando, porque o cristianismo ou o ser cristão, eu repito, não é um status, é uma responsabilidade. Somos chamados a ser outro Cristo e que possamos honrar então o nome do Senhor e por intercessão de São Tiago e também a exemplo dele, tenhamos coragem de perder a nossa cabeça, perder a nossa vida, se preciso for, pela causa do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.